Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um culto de quarta-feira, no poder e na graça do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor por esta oportunidade. Com alegria vamos orar inicialmente. Muito obrigado, Senhor. Nós te invocamos o nome porque Tu és bom, excelso e todo-poderoso. Tu és Senhor absoluto sobre céus e terra e nós te adoramos. Estamos aqui para te invocar, te adorar, te clamar, aprender do Senhor através da Tua palavra. Esteja conosco, ó Pai. Nós glorificamos o Teu nome e te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, convido a igreja a abrir em Efésios. Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Efésios 3, de 14 a 21, nesta primeira leitura. O texto nos diz: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Um texto conhecido, abençoado da palavra do Senhor, que nos induz a buscarmos a Deus, a orarmos, irmãos. Versículo 14, o servo do Senhor diz: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E nós também nos prostramos diante do Senhor, colocando os enfermos, desempregados, aflitos, oprimidos espiritualmente, colocando diante do Senhor os nossos familiares, nossas famílias, nosso país, os missionários, tantos pedidos. Ore ao Senhor no coração agora, no silêncio aí, na sua mente, busque a Deus e que o Senhor nos contemple com a sua graça. Oremos. Deus de poder e Deus de graça, Deus que ouve as orações. O teu servo no texto nos ensina a clamarmos ao Senhor, nos prostrarmos diante de ti, é o que fazemos agora, entregando no teu altar nossas vidas, nossos lares, os enfermos, aqueles que estão nos hospitais, os que estão lutando com medicamentos. Abençoe com a cura, Senhor, e tenha misericórdia. Também os desempregados, os que estão desesperados, derrama luz nas trevas, abra as portas. Aos irmãos que precisam de restauração no lar, da casa, Tu que és o Todo-Poderoso, abençoe, Senhor, converta corações, traga novamente para junto do Senhor os que estão afastados, longe dos Teus caminhos, jovens, pessoas mais maduras, tantos, ó Deus, às vezes famílias inteiras, tenha misericórdia. Bendito seja o Senhor, que és Deus poderoso sobre as missões, os missionários, sobre todas as realidades da vida. Visita estes teus servos nos campos, nos países diversos do nosso país, atuando, Senhor, e divulgando a Tua palavra. Abençoe suas vidas, seus lares. Nós também te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tantos milagres, tantas bênçãos.
o sustento, o pão de cada dia, acima de tudo a salvação gloriosa em Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome. Oramos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o segundo texto que leremos está em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 38 a 44. 2 Reis 4, de 38 a 44, o texto nos diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam, do cozinhado exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal-Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Um texto lindo da palavra do Senhor, edificante. Vamos orar mais uma vez, meus amados irmãos. Deus de poder, Deus de grandeza, diante da tua palavra nada somos. Somos limitados e pecadores diante da tua santidade. Que o teu Espírito nos ilumine, que o sangue de Cristo nos perdoe e que o Senhor nos ajude no entendimento das tuas verdades eternas. Bendito seja o teu nome, que fala aos nossos corações. Nós te adoramos, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus irmãos, temos um texto aqui, e segundo a tradição judaica, essa tradição afirma que Jeremias escreveu primeiro e segundo a Reis. Os dois livros compreendem uma unidade. E por que se deu essa divisão? A divisão se deu por conveniência de cópia ou de publicação, primeiro e segundo a Reis. Reis, irmãos, é um registro apaixonado, maravilhoso, do período monárquico de Israel. Não é apenas uma compilação, um registro frio do passado, mas o autor compôs um relato coerente, significativo desse passado e destas ocorrências. Um relato reflexivo, importante, de profundo valor teológico. Analisa os procedimentos de Deus para com o povo. Então, irmãos, muitos ensinamentos podem ser absorvidos desses eventos registrados em 1º e 2ª Reis. Esta era a intenção do autor, uma aplicação prática, uma aplicação nas nossas vidas cotidianas, no nosso dia a dia, através de tudo isso que aconteceu. Ou seja, as lições do passado deveriam servir para o presente e para o futuro, para nortear a nossa trajetória e a nossa vida. O autor, então, de Reis, dá destaque especial
ao trabalho dos profetas. Esses profetas desempenharam um papel crucial durante a monarquia. Eles insistiam na exclusiva lealdade ao Senhor. Lealdade ao Senhor exclusiva, adoração somente ao Senhor. Os profetas sempre trabalharam sobre esta perspectiva. E vários profetas, irmãos, são citados e mencionados no livro. Porém, o autor destaca a ação ou as ações de Elias e de Eliseu. E no texto da presente meditação, nós vemos uma ação de Eliseu. A realidade, nós lemos no início do texto, era uma realidade de dificuldades e pobreza. E nesse contexto, podemos perceber duas lógicas. A lógica humana, a lógica do homem e a lógica de Deus, diante das adversidades e diante das aflições. Nós estivemos meditando com a igreja por um domingo passado, já há algum tempo, sobre este tema e este texto. E hoje estamos falando aqui novamente com os irmãos, nesta quarta-feira. Que Deus nos ilumine, irmãos. Então nós vemos, queridos, que uma primeira aprendizagem é que a lógica humana vê a fome, o contexto, a realidade. A lógica de Deus indica a panela grande, o caldeirão. É que nós vemos aí o que nós vemos no versículo 38. Inicialmente, nós temos o registro que havia fome na terra. Os discípulos dos profetas estavam ali, assentados. Eles tinham as suas necessidades. As escolas proféticas da época eram caracterizadas pela simplicidade e pela pobreza. E eles precisavam se alimentar. E nesse contexto, Eliseu dá uma ordem assustadora. Ele diz: põe a lume a panela grande e faz um cozinhado. Algumas traduções dizem caldeirão. Coloque o caldeirão no fogo. Irmãos, num contexto de dificuldade, a lógica humana indicaria quão difícil. Será a panela grande mesmo que deveríamos colocar no fogo? Colocar no fogo uma panela grande nesse contexto de aflição, dificuldade e pobreza, em tempo de plena necessidade e escassez? Pela lógica humana, talvez uma panela pequena seria suficiente ou seria o ideal. Ou quem sabe até uma panela média, mas um panelão, uma panela grande. Então nós temos aí as perspectivas humanas, condicionadas pela realidade. E a perspectiva de Deus, direcionada pela fé. Nem a panela pequena, nem a grande. Coloque no fogo, nem a panela pequena, nem a panela média. Coloque no fogo a panela grande, o caldeirão. Muitas vezes, irmãos, diante da realidade, nós temos que confessar, nós temos a visão humana. Vemos pela lógica humana uma visão pequena, condicionada. Nós temos que reconhecer isso, condicionada pelas dificuldades. Como a realidade condiciona o nosso pensamento e a nossa caminhada. É verdade. E assim nós podemos pensar pequeno, porque essa realidade muitas vezes oprime. E uma panela pequena seria suficiente. Nós vemos no registro de Elias que quando ele viu uma nuvem pequena, ele anunciou grande chuva. Que interessante. Uma nuvem pequena traria uma grande chuva, mas no relato do profeta Elias, uma pequena nuvem indicava uma chuva abundante. Eliseu também nos ensina, irmãos, a olharmos pela lógica de Deus, mesmo diante das grandes adversidades. Leve ao fogo a panela grande, essa expectativa, essa esperança, enquanto ela está ali, de que virá
a abundância de que virá a graça do Senhor para preencher aquele caldeirão. Não devemos pensar pequeno. Quando Deus da obra é Deus grande. É assim que nos disse o primeiro texto que lemos, não foi? O Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos. Louvado seja o Senhor. Não pense pela lógica humana, panela pequena. A fé em Deus nos ajuda a pensarmos no caldeirão, na panela grande. Louvado seja o Senhor, mesmo diante das dificuldades. Panela grande ao fogo. Essa é a lógica do Senhor. Mas, irmãos, nós podemos perceber também que a perspectiva humana neste relato indica morte na panela. Morte na panela. Mas a lógica de Deus nos fala vida na panela. Vida na panela. A vegetação daquela região era interessante e ainda é. Existiam várias espécies de vegetais com um grau tóxico, mas eram parecidas com as plantas comestíveis. E o moço se enganou e fez um cozinhado venenoso. Assim, aquele alimento era inviável para a alimentação, era veneno. Na verdade, irmãos, havia morte na panela. Essa era a lógica. E todos nós pensaríamos por essa lógica. É morte na panela, é veneno. E como mudar essa situação? Como mudar? Como alterar um contexto tão complicado? Pela lógica humana, diríamos, jogue o cozinhado fora. Jogue fora esse cozinhado. Como muitas vezes jogamos tantas coisas fora, não é? Perdemos de vista o valor das pessoas e das situações. Jogamos fora pessoas, situações, contextos, porque vemos ali só a morte, só o veneno. Não enxergamos mais a possibilidade de restauração e de restituição. Essa é a lógica humana, uma visão limitada, pequena, uma visão de morte. Acabou a visão de morte. Porque nos falta, irmãos, uma visão sob a lógica de Deus, o Deus que restaura até aquilo que está morto. O texto bíblico no Novo Testamento nos informa: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando mortos, Ele nos deu vida. Eliseu disse: coloque farinha nesse cozinhado. Começa então a entrar em ação a lógica de Deus, o milagre, a bênção do Senhor. Esta farinha representava então a ação divina, a ação do Senhor, o Deus que é Senhor das causas perdidas aos olhos humanos. A ação que muda até a situação de morte em vida. Como temos encarado, irmãos, aquelas situações nas quais falamos, não tem mais jeito, não tem mais jeito. O versículo 40 do texto nos diz: e não puderam comer. E não puderam comer. Será que acabou? Será que o não foi a última palavra? Não, irmãos, não foi. Nós não podemos descartar e abrir mão da possibilidade da restauração. E o Senhor restaurou e disse: tirai e dai de comer ao povo. Versículo 41 nos informa: e já não havia mal nenhum na panela. Tirai e dai de comer ao povo. Então, a perspectiva humana, morte na panela. A lógica de Deus, vida na panela. E aí, irmãos, nós adentramos no segundo relato. O segundo relato, que a partir do versículo 42, também envolvendo o profeta Eliseu, que foi um evento ocorrido algum tempo depois da situação anterior. E alguns estudiosos afirmam que já havia uma mudança climática, tanto que é registrada aqui questões de cereais, de espigas e colheita, dando a ideia de colheita, mas ainda era uma situação adversa.
embora com algumas mudanças favoráveis, mas uma situação que prevalecia de grande dificuldade, embora amenizada pela graça da chuva e das colheitas. Mas, irmãos, nós temos aqui uma situação interessante, na qual 20 pães e algumas espigas para 100 homens. O texto nos diz, 20 pães e algumas espigas para 100 homens. A lógica humana é muito baseada na matemática, uma ciência maravilhosa. A matemática é fundamental, assim como outras ciências, conhecimentos fundamentais. Porém, o conhecimento humano pode limitar a visão que temos quando se trata de questões de fé. Não devemos abrir mão desses conhecimentos importantes, mas devemos entender que a fé muitas vezes sobrepuja esses conhecimentos. E o moço ficou assustado com a ordem de Eliseu: dá ao povo para que coma. E essa ordem foi dada 2 vezes, nos versículos 42 e 43. E o servo argumentou, de modo assustado, de maneira lógica, dentro da lógica humana, como por isso diante de 100 homens? Como por isso diante de 100 homens? De fato, havia coerência no argumento do servo. 20 pães e algumas espigas para 100 homens? Para 100 homens? Talvez nós também pensássemos da mesma forma. Na verdade, nós pensamos da mesma forma, condicionados pela realidade, pelo aspecto quantitativo, muitas vezes, baseados nessa lógica humana que nos condiciona, uma lógica limitada. Porém, Eliseu enxergava pela ótica de Deus, numa outra lógica, e na sua vida isso prevalecia. Esta lógica, este é o profeta do Senhor. E para Eliseu, 20 pães e algumas espigas não eram isso. Como disse o servo, como colocarei isso diante de 100 homens? Para Eliseu aquilo não era isso, como muitas vezes nós falamos. Mas é isso que eu tenho, é isso que Deus me deu, é isso que sobrou. Ah, irmãos, quantas vezes olhamos as coisas como isso, as bênçãos como isso. Na verdade, aquela era uma porção abençoada que atenderia às necessidades. O profeta afirmou, ele afirmou, comerão e sobejará. Deus multiplica o pouco, irmãos, e faz que dê e que sobre. Quantas vezes temos experimentado esse milagre? Dá e sobra. Versículo 44 nos diz, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor. Então, irmão, se é conforme a palavra do Senhor, pode confiar, pode esperar. Confie, mesmo que a matemática, ciências digam não, diga não, e elas são importantes, não devemos abrir mão desses conhecimentos, mas, em se tratando de fé, que nós possamos crer pela ótica do Senhor. Afirme que sim, em nome de Jesus. Ele é Senhor da quantidade e da matemática. Consagre o pouco diante do Senhor. E esse pouco, pela lógica humana, é isso. O que é isso? Mas, pela lógica do Senhor, é bênção, dá e sobra. Mas nós vemos, queridos, ainda neste segundo relato dos pães e das espigas, a dimensão humana e a dimensão de Deus perante as dificuldades. Na adversidade, uma oferta qualquer, mas na adversidade, as primícias. Lógica humana, lógica de Deus. Qualquer oferta, lógica humana. Oferta das primícias, a lógica do Senhor. Quando tudo está bem, irmãos, nós nos conhecemos. Nós não nos conhecemos totalmente, ou melhor, mas quando tudo está mal,
muitas vezes revelamos quem somos. As adversidades nos ajudam no nosso conhecimento, no conhecimento das pessoas. A situação muda, conhecemos os outros lados das pessoas e de suas atitudes, revelamos mais fielmente o nosso interior, muitas vezes na adversidade e no sofrimento. E vemos aqui uma atitude deste homem, embora numa situação não tão difícil como o relato anterior, da morte na panela, mas ainda de dificuldade, ainda de certa pobreza ali perante o povo. E esse homem de Baal Salissa, a Bíblia não revela o seu nome, ele é um dos anônimos maravilhosos, fantásticos da palavra do Senhor, servos que nos ensinam. Ele habitava numa região do lado montanhoso de Efraim, na localidade às margens do riacho de Caná. E numa situação de grande fome e adversidade, esse homem saiu de longe e veio ofertar ao Senhor. Mas não veio trazer qualquer coisa ou sobra, o que muitas vezes, pela lógica humana, diante das dificuldades, nós fazemos, e ele talvez fosse um caminho para ele: dê alguma coisa, devolva ao Senhor algo, cumpra apenas essa exigência, mas não das primícias. É tempo de crise, é tempo de dificuldade, mas não foi assim que ele agiu, irmãos. Ele não veio trazer qualquer coisa, ele não veio trazer a sobra, mas trouxe das primícias, que tem um significado profundo. No estudo da palavra, nós vemos que as primícias significam o primeiro e o melhor. As primícias significam o primeiro e o melhor. Pela lógica humana, talvez isso fosse uma loucura naquele contexto de dificuldade. Sair de longe, caminhar e fazer uma oferta, ainda mais diante da escassez, dar o que é o melhor e o primeiro. Eu penso que talvez ele possa ter sido criticado, alguns devem ter olhado, poderia dar apenas uma oferta, como Caim fez lá em Gênesis. Caim levou uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, Abel trouxe das primícias. Aí nós vemos a lógica humana e a lógica de Deus. A oferta de Caim e a oferta de Abel. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta. Irmãos, esse homem de Baal Salissa, ele tinha esse princípio de Abel e entendia essas coisas pela lógica do Senhor. E mesmo diante de sofrimentos, de dificuldades, era necessário ser fiel, oferecer as premissas. Deus não quer, irmãos, sobras. O Senhor quer as primícias, Ele requer isso do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos bens. Ele quer as primícias. O Senhor merece muito mais do que isso. Que o Senhor nos abençoe nesta visão. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O adorador e a sua oferta são inseparáveis. Ele trouxe das primícias. Não consta que Caim trouxe das primícias. Então, na adversidade, visão humana, oferecer alguma coisa. Ótica de Deus, oferecer das primícias. As duas lógicas, irmãos. Qual delas tem prevalecido na minha vida e na sua? Então aprendemos hoje, irmãos, concluindo, as duas lógicas diante da adversidade. A lógica do homem e a lógica de Deus. Tem prevalecido na minha vida e na sua, panela pequena ou panela grande? Morte na panela ou vida na panela? A matemática do homem ou a matemática de Deus? Dar daquilo que sobra ou ofertar ao Senhor das primícias? Qual das duas lógicas tem prevalecido em nossas vidas? E esse texto maravilhoso aqui, esses dois relatos envolvendo o profeta Eliseu, são relatos que nos edificam, nos alertam e nos ensinam acerca
daquilo que devemos fazer. Assim como vimos no início, os relatos de reis servem para a vida prática. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine a cada dia com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém.